Olá pessoal, nós estamos de volta com mais uma aula desse primeiro módulo para o curso do TRT15, TRT Campinas, tá bom? Nós estávamos falando acerca da entrevista, não? Entrevista clínica. E vamos dar continuidade? Segundo Tavares, ele vem dizer que a entrevista clínica não é uma técnica única. Existem várias formas de abordá-la, conforme o objetivo específico da entrevista e também a orientação do entrevistador. Os objetivos de cada entrevista determinam as suas estratégias, alcances e também os seus limites. Bom, então, segundo Tavares, é algo que nós até vimos na outra aula, ele vem dizer que a entrevista ela não é uma técnica única, tá? E que os objetivos da entrevista, eles determinam, ou seja, são eles que vão determinar as estratégias, os seus alcances e os limites da entrevista. Na psicologia, a entrevista clínica é um conjunto de técnicas de investigação de tempo delimitado, dirigido por um entrevistador treinado que utiliza seus conhecimentos psicológicos em uma relação que é profissional, com o objetivo de descrever, olha aqui, objetivo, descrever e avaliar os aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos. Estamos falando dos indivíduos, casais, família ou mesmo rede social. Em um processo que visa, olha só, que visa a fazer recomendações, encaminhamentos ou mesmo propor algum tipo de intervenção em benefício das pessoas que são entrevistadas. Bom, então nós podemos aqui entender que dentro da psicologia, a entrevista clínica ela é um conjunto de técnicas de investigação. Esse conjunto de técnicas ele é delimitado no tempo, tá? Então existe um tempo para ele. E ele é dirigido por um entrevistador, tá? Que é treinado e que utiliza instrumentos psicológicos. Então, quem faz avaliação psicológica, quem usa da entrevista clínica, somente psicólogo, tá bom? É uma relação que ela é profissional e ela tem o objetivo de descrever e avaliar aspectos que são pessoais, relacionais ou sistêmicos do indivíduo, tá bom? Bom, vamos dar continuidade. Técnica e entrevista e investigação. Eu gostaria de falar um pouco acerca disso, né? Só voltando aqui, nós falamos acerca das técnicas de investigação e eu gostaria de trazer um pouco, destrinchar um pouco mais sobre elas para que nós possamos entender melhor e dar sequência. Vamos lá? Bom, eu gostaria de fazer com você destrinchar um pouco acerca do que é técnica, acerca do que é investigação, para que nós possamos dar sequência, tá bom? Quando nós falamos em técnica, nós entendemos técnica por uma série de procedimentos que possibilitam investigar os temas em questão. A investigação ela já possibilita alcançar os objetivos primordiais da entrevista, que são descrever e avaliar. Então, uma coisa que você precisa ter em mente, tá? Quais são os objetivos primordiais da entrevista? Descrever e avaliar, tá bom? Se cair numa prova isso, você não esqueça, tá bom? Vamos lá? A entrevista, ela é parte de um processo, tá? Que só deve ser concebido como um processo de avaliação, que pode ocorrer em apenas uma sessão e ser dirigido a fazer um encaminhamento, ou mesmo ele pode definir os objetivos de um processo psicoterapêutico. Muitas vezes o aspecto avaliativo de uma entrevista inicial confunde-se com o da psicoterapia que se inicia, devido ao aspecto terapêutico intrínseco a um processo de avaliação e ao processo avaliativo intrínseco da psicoterapia.
Outras vezes, o processo de avaliação ele é complexo e ele vai exigir um conjunto diferenciado de técnicas, instrumentos e também procedimentos de avaliação. Bom, resolvi me aprofundar um pouco mais nas técnicas e na investigação, por quê? Porque eu vou trazer agora uma questão da FCC ano de 2018, uma questão que acabou de sair e que fala justamente acerca desse tema, tá? Olha só o que essa questão vem dizer. A entrevista clínica, ela tem um caráter avaliativo e descritivo de aspectos pessoais e relacionais do sujeito, em um processo que tem como objetivo realizar recomendações, encaminhamentos e propor algum tipo de intervenção. Neste contexto, alternativa A é um instrumento importante por suas características, mas de difícil adaptação às diferentes situações clínicas. B. Sempre haverá um objetivo por parte do entrevistador que definirá as estratégias utilizadas e também os seus limites. C. É uma técnica capaz de testar os limites de aparentes contradições, no entanto, sem permitir a explicitação de particularidades indicadas pelos testes utilizados no processo. D. Seu aspecto avaliativo, nós vimos isso, não alcança efeitos terapêuticos. Não, isso nós não vimos, não? Uma vez que está restrito ao processo psicodiagnóstico. Não, essa aqui eu já vou riscar até de cara, né? Porque ela está totalmente fora. E, quando é utilizada com o propósito de realizar uma triagem, tem por objetivo o levantamento detalhado da história do sujeito, principalmente dos aspectos psicossexuais da infância. Bom, pessoal, então depois de trabalhar a teoria, fica mais fácil responder essa alternativa, não? Por quê? Porque nós vimos que o objetivo de cada entrevista, ele vai definir as estratégias e os limites, ele vai definir as estratégias utilizadas e os limites. Só que quem elabora os objetivos da entrevista? O entrevistador, não? Então, sendo assim, sempre haverá um objetivo por parte do entrevistador que definirá as estratégias utilizadas e os seus limites. Nós vimos até aqui, inclusive aqui, olha, o objetivo de cada tipo de entrevista determina as suas estratégias e os seus alcances e os seus limites, tá bom? Então vamos dar continuidade. Entrevista de triagem. Segundo Tavares, esta tem por objetivo principal avaliar a demanda do sujeito e fazer um encaminhamento. Outra situação importante ocorre quando existe uma opção de terapia individual e grupal, tornando-se necessário avaliar a adequação dos membros conforme a composição e também os objetivos dos grupos terapêuticos. A triagem ela também é fundamental para avaliar a gravidade da crise, pois nesses casos torna-se necessário o encaminhamento para um apoio medicamentoso. Bom, caiu numa prova. Qual o objetivo primordial da triagem? Nós temos aqui avaliar a demanda do sujeito e fazer um encaminhamento, tá bom? Esse é o objetivo primordial da triagem. Mas também nós podemos entender que dentro da triagem também é fundamental avaliar a gravidade da crise. Isso acontece muito nos CAPs, tá certo? E claro, você vai com isso também fazer os encaminhamentos necessários, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Entrevista de anamnese. Segundo Tavares, esta tem por objetivo também primordial o levantamento detalhado da história de desenvolvimento da pessoa, principalmente na sua infância. A anamnese é uma técnica de entrevista que pode ser facilmente estruturada cronologicamente.
Entrevista diagnóstica. Segundo Tavares, toda entrevista clínica comporta elementos diagnósticos. Assim, o termo se refere a algo muito amplo. Bom, então quando nós falamos em entrevista clínica, nós estamos falando de elementos diagnósticos, não tem como, tá? E ao pensar isso, nós estamos nos referindo, sim, a um termo, algo muito amplo, tá? Por quê? Porque vai buscar elementos diagnósticos dentro desta entrevista, tá bom? Quando nós falamos em entrevistas diagnósticas, nós podemos priorizar alguns aspectos. Primeiro, sindrômicos, tá? Que visa a descrição dos sinais, tá? Como baixa autoestima, sentimentos de culpa, tá? E também os sintomas, que estão relacionados ao humor deprimido ou mesmo a uma ideação suicida, para a classificação de um quadro ou de uma síndrome, referindo-se ao transtorno depressivo maior. Bom, nós podemos também priorizar os aspectos psicodinâmicos, que visa a descrição, olha aqui, e também a compreensão da experiência ou do modo particular de funcionamento do sujeito, tendo em vista uma abordagem que é teórica. Tanto um como o outro visam a modificação de um quadro apresentado em benefício do sujeito. Então nós podemos entender que os aspectos sindrômicos, tá, eles visam a descrição de sinais e de sintomas. Guarde isso. Sindrômicos, descrição de sinais e sintomas, tá? E os psicodinâmicos, eles visam a descrição e a compreensão da experiência ou do modo particular de funcionamento do sujeito, tá bom? Tanto um quanto o outro, eles visam a modificação daquele quadro que é apresentado, que vai em busca de beneficiar o sujeito, ok? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade? Entrevistas sistêmicas. Segundo Tavares, são voltadas para a avaliação de casais e famílias. Elas podem focar a avaliação da estrutura ou da história relacional ou familiar. Também podem avaliar aspectos importantes da rede social, de pessoas e famílias. Essas técnicas, elas são muito variadas e também são fortemente influenciadas pela orientação teórica do entrevistador. Bom, nós iremos, inclusive, trabalhar melhor essa questão da entrevista sistêmica quando nós falarmos da psicoterapia familiar e casal, né, no segundo módulo, tá ok? Mas o básico, na verdade, é isso. As entrevistas sistêmicas, elas são realmente voltadas para avaliação de casais e família. Quando nós falamos em sistemas, né, nós falamos em psicoterapia familiar e casal, tá bom? Bom, vamos lá? Entrevista de devolução. Segundo Tavares, tem a finalidade de comunicar ao sujeito o resultado da avaliação. Em muitos casos, essa atividade ela é integrada em uma mesma sessão, ao final da entrevista. Um outro objetivo muito importante é permitir que o sujeito possa expressar os seus pensamentos e os seus sentimentos em relação às conclusões e às recomendações do avaliador. Isso ainda permite avaliar a reação do sujeito a elas. E por fim, como objetivo da devolução, essa se destaca pela importância de ajudar o sujeito a compreender as conclusões e também as recomendações, e também a remover distorções ou fantasias que são contraproducentes em relação às suas necessidades. Então, nós estamos aqui falando do momento no qual você vai devolver, né, dar uma devolutiva ao sujeito com relação a toda aquela avaliação que você já concluiu, tá? Então, com isso, nós terminamos aqui essa parte de entrevista. Eu vou chamar aqui um breve intervalo, tá? Nós já voltamos com a próxima aula, onde nós iremos começar a falar sobre testes psicológicos, tá ok? Então, até já!